dando? Tá. Então Sim. tá. Vamos colocar aqui para gravar. Bom, muito boa noite, gente. Estamos dando início à nossa aula híbrida, né? Sendo ela ministrada aqui no campus São Leopoldo. E para aqueles que desejam ficar em casa, no caso aqui é a totalidade da turma, que assistam nas suas residências. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder dialogar, recuperando a aula anterior. E vocês, por favor, me interrompam a qualquer momento, tá? Porque enquanto eu compartilho a tela, eu não tô vendo o chat. Eu posso deixar passar algum tipo de questionamento, alguma pergunta de vocês, tá? Liguem o microfone aí, me chamem, ou se alguém não puder ligar o microfone, que algum colega me alerte que há uma pergunta no chat, que daí eu interrompo imediatamente e já verifico o questionamento. Então, a gente está aqui a gente parou na aula passada, né, para aqueles que eventualmente não tenham acompanhado, nós paramos no estudo do IPI, na aula passada. Eu comecei a explicar o que é esse imposto, sobre o que ele incide, falamos do regulamento do IPI, falamos da tabela de incidência do IPI, e expliquei a norma, falamos sobre o aspecto material, sobre o que ele incide, né? E aqui a gente está com o texto da Constituição, de onde sempre partimos a análise, e aí depois eu tratei do CTN, mais especificamente aqui no parágrafo único do artigo 46, que refere ali o que se considera industrializado para efeitos de incidência, porque é justamente nesse adjetivo industrializado que reside toda a controvérsia sobre o que vai ser tributado ou não. Então, o artigo 46, parágrafo único do CTN, explica aquele adjetivo incorporado, utilizado pela Constituição para definir o aspecto material da hipótese de incidência. E aí a gente começou a falar na aula passada sobre seletividade, e eu expliquei para vocês ali, seletividade entendido aqui como uma graduação do imposto em função da essencialidade do produto. Então as alíquotas variam de acordo com a sua essencialidade. Pulamos o aspecto não cumulativo, porque tomaria bastante tempo para a gente explicar, e eu decidi abordar na aula de hoje, é por onde a gente vai começar. Falamos sobre a não incidência do IPI para o exterior, e aqui a gente tem uma imunidade, né? Inclusive isso foi objeto do questionamento que eu fiz, e aqui nós terminamos ali falando sobre uma regra que determina a redução desse imposto sobre a aquisição de bens de capital. Então, essas são as normas que estão na Constituição. Se vocês forem questionados em algum concurso, em alguma prova, que cobre de vocês as normas constitucionais, alguns chamam aqui de princípios, de regras, enfim, seja lá o que for. Eu botei normas aqui para trabalhar no gênero, né? E não discutir, controverter aqui uma questão mais teórica do direito, o que é regra, o que é princípio, mas se alguma banca examinadora, e as bancas examinadoras não se preocupam muito com teoria do direito, né? Eles querem que vocês demonstrem ter decorado o texto da Constituição. Então, esse aqui é o parágrafo 3º do artigo 153, que eu estou colocando aqui para vocês. E essas são as normas constitucionais: seletividade, não cumulatividade, imunidade para o exterior e a redução do impacto sobre os bens de capital. Tá? Até aqui eu acho que está tranquilo, né? Alguma dúvida sobre essa parte da matéria que eu repassei rapidamente? Tudo certo, professor.
Maravilha. Então, Professor, diga. não duvida quanto à matéria em si, tá? Só se tu puder disponibilizar aqueles exemplos que tu construiu com nós, já tem uns sobre IPI lá, mas aqueles que tu fez em aula conosco, não, tu chegou a, acho que a foto não foi uma angústia dele, tu salvou? Eu entendi metade do que você falou. Tá, eu vou escrever. Se eu te aviso aqui no chat, tu consegue ver? No chat, sim. Se puder escrever ali no chat, acho que facilita. Além da questão acústica, ainda vem picotado a fala. É muito eco, diz o Vinícius. Bom, eu vou... Professor Simão, eu disse que não tem dúvida quanto à matéria, todavia disse que o senhor não postar os slides que construiu conosco em aula. Ah, certo, Vitor. Vou disponibilizar sim. Se eu não fiz, farei ainda hoje, sem falta. Eu tento sempre fazer ao final da aula para não esquecer, mas eventualmente posso ter me passado mesmo. Eu vou repetir, vou reproduzir ali sim. Bueno, minha gente, eu vou explicar então agora o fenômeno da não cumulatividade e quero aqui utilizar algumas figurinhas para... Deixa eu ver se eu tenho uma fábrica aqui. Ah, tem fábrica. Maravilha. Ó, olha só que beleza. Tem uma fábrica aqui. Fábrica aqui. Mais uma fábrica aqui. Eu tenho que botar agora o... Vou botar aqui uma loja. Vamos ver se tem uma loja. Maravilha. Gente, é uma evolução em relação aos meus desenhos. Vocês, quem teve aula comigo em sala de aula, sabe muito bem que é um desastre os meus desenhos. E aqui, do ponto de vista gráfico, ficou bem mais fácil. Utilizando aqui... E aqui são os consumidores. Então, aqui, o que eu fiz, gente, utilizando essa... O que eu fiz aqui, ó, é mostrar simplesmente uma cadeia de algum produto, tá? Nada mais do que isso que eu desenhei aqui. Imaginem, vamos lá, que produto que a gente vai imaginar aqui? Pode ser... Deixa eu ver... Pode ser sapato. A gente está no Vale dos Sinos, né? Então a gente está vendendo sapato. E vamos imaginar aqui que esse produto ele foi fabricado lá na primeira etapa por R$100. A gente vai fazer uma conta de estudante de direito, né? Que não... É só com números redondos para facilitar a nossa vida. Afinal de contas, aqui ninguém vai se sacrificar hoje, no final da semana, sexta-feira, com cálculos complexos. Então, eu estou usando sempre o mesmo valor, sempre a mesma alíquota para facilitar e fazer vocês entenderem aqui esse movimento todo, tá? Então, imaginem que nós estamos comercializando sapato. Esse sapato foi vendido na primeira etapa, ali na primeira fabriqueta, por R$100. A alíquota aplicada nesse sapato foi 10%. E aí a gente tem acrescido aqui o valor de
R$ 10 de IPI. Até aqui está tranquilo? Está todo mundo acompanhando? Muito complexo esse cálculo, professor. Tá de sacanagem, né? Não, brincadeira. Agora, minha gente, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse mesmo sapato e ele, obviamente, que é a próxima etapa da fábrica, ela deixou melhor esse sapato, incrementou esse sapato, ele ficou mais com algum adereço, enfim, foi aperfeiçoado, pegando aqui a expressão, né? Submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou finalidade ou aperfeiçoe para o consumo. Então, aqui como a gente está diante de uma fábrica, foi aperfeiçoado e tem a incidência do IPI a 10%. E aí, quanto que vai ter de IPI aqui? Vamos ter R$ 20 de IPI. Até aqui tudo certo, né? Vamos imaginar que esse sapato... Quem é que queria falar? Só disse que estava tudo certo. Ah, tá bom. Então, etapa seguinte, a fábrica seguinte incrementou mais esse sapato, colocou solado, pintou, imaginem o que vocês quiserem nessa etapa. E aí, o sapato ele foi acrescido de R$ 300, o valor de venda, né? Multiplicado pela mesma alíquota de IPI, nós temos aqui R$ 30 de IPI. E aqui a gente tem uma etapa em que ali não é uma fábrica, né? No meu desenho eu fazia uma fumacinha para diferenciar, mas aqui eu acho que ficou bem claro que aqui não é uma fábrica, aqui é um comércio. Imagine uma loja, então aqui nós não temos a incidência do IPI, mas é evidente que essa loja não vai vender por R$ 300, né? Ela vai vender por, sei lá, 320. Então, vai vender para o consumidor final aqui, para qualquer um desses amigos que estão aqui na ponta, por 320. E 20 ali é só o markup ali dessa loja para poder ter lucro. Tá? O que eu mostrei aqui para vocês? Uma cadeia produtiva fictícia, né? Obviamente que talvez o meu exemplo não seja feliz, porque muitas vezes o sapato é produzido numa única etapa, mas aqui, para ilustrar, a gente fez um sapato circulando e em cada etapa em que houve a incidência do IPI, foi tributado ali na alíquota de 10%, e aí vocês viram o que aconteceu, né? O que a gente pode pegar aqui de ilustração com esse meu exemplo aqui? A carga tributária, o quanto de IPI tem nesse sapato é 30? R$ 60, né? É uma só. Na primeira etapa se pagou R$ 10, na segunda etapa se pagou R$ 20, na terceira etapa se pagou R$ 30 sobre o mesmo sapato, e aí lá no final foi vendido por 320. Então, somado o IPI dessa cadeia, dessas etapas sucessivas, a gente tem aqui uma carga tributária total de R$ 60 que foram absorvidas por esse preço de 320. Quem se envolveu nessa negociação calculou isso e, embutindo este custo, entende que vendendo a 320 ainda assim vale a pena. O que eu queria com isso, nessa primeira etapa aqui, deixar claro para vocês? Quando a gente fala de tributação, e aqui a gente está falando da tributação na indústria, né? E para muitos aqui deve ser o troço mais chato do mundo, porque você já acha tributário chato, pegando tributação da indústria, um troço tão distante assim que talvez eu nunca vá atender, não tenho nenhum interesse em atender uma indústria. A gente fica pensando, poxa, para que eu estou estudando isso, né? Afinal de contas, tributação da indústria. Mas o que eu queria chamar a atenção, meus amigos?
Quem é o destinatário da norma? Quem é aquele que a norma constitucional queria proteger? Contribuinte? Contribuinte não. Quando o contribuinte, entendam, meus amigos, é importante isso daqui, ó. É importante que vocês entendam isso daqui. A indústria, ela só vai continuar produzindo enquanto ela conseguir repassar esses R$10 para o próximo tonto. Se esse próximo tonto, produzindo a 200, conseguir repassar os 10 e o 20 para o próximo tonto, ele vai continuar trabalhando nessa atividade. O mesmo vale para esse daqui. Se ele conseguir passar para todos esses tontos aqui, ele vai continuar produzindo e vendendo esse sapato. Ou seja, as etapas anteriores, para eles é indiferente. Se eles conseguirem repassar a carga econômica da tributação, é indiferente, porque quem vai pagar o preço do sapato são os tontos, e entendam aqui, né? Estou brincando ao chamar de tonto, porque todos nós aqui somos os tontos nessa história. Então, a aula de hoje, gente, se eu pudesse resumir e chamar a atenção de vocês, ela tem a função precípua de mostrar para vocês que tributação do consumo, esse imposto que incide, que a gente está estudando aqui, o IPI, e vale para todos os outros, ele impacta todos nós. Então, quando a gente fala que mas o IPI não me interessa, eu não quero nem saber, isso é da indústria, que a indústria vai, eles têm mais é que pagar imposto mesmo, não estou nem aí. Entendam, a tributação é repassada para o produto e quem vai arcar com todo esse peso somos nós. Nós somos esses tontos que estão pagando o efeito, o peso da tributação, certo? Que fique bem claro isso para todo mundo. Logo, qualquer centavo que sofrer redução na cadeia interior, esse centavo de redução, ele beneficia quem? Óbvio que a indústria também vai poder vender mais e ela ganha com isso, mas em última análise, a proteção da não cumulatividade é para o consumidor, certo? Somos nós. Então, se a gente compra um produto desonerado, um produto com menos impostos, a gente compra um produto mais barato. E se tem mais produtos mais baratos, tanto melhor para nós, consumidores. Tá entendido aqui, gente? Tá claro isso? Então, é importante compreender e para dar a importância da aula de hoje. O que eu vou ensinar agora sobre não cumulatividade, isso aqui é uma explicação que vale para todas as demais aulas, para todos os tributos que não são cumulativos. E aí eu me refiro hoje à aula de IPI, a gente está falando da não cumulatividade do IPI, mas isso vale também para ICMS, PIS e COFINS. Vejam só, pessoal, enquanto os países civilizados, os países desenvolvidos têm um imposto sobre o consumo, um imposto sobre o valor agregado, nós temos quatro tributos. E aí a gente começa a entender o porquê do Brasil ser tão mais complexo e complicado que os outros países. Enquanto os outros países precisam cuidar disso, que não é simples em relação a um, nós precisamos cuidar disso em relação a 4. Então, a aula de hoje é sobre IPI. Então, eu expliquei aqui que isso vai ser reproduzido nas próximas aulas para os demais. Eu não vou, obviamente, repetir essa explicação. Mostrando essa cadeia que eu acabei de exemplificar aqui. Um sapato circulando, andando, chegando lá nos consumidores finais, cuja carga total foi de R$60. Isso daqui é um exemplo de incidência cumulativa ou não cumulativa? O que vocês acham? Cumulativa, perfeito. Por isso que eu tinha te respondido 30, porque eu achei que era não cumulativo, daí eu não teria somado, só no final. Aí como nós somamos, aí ficou meio evidente que era cumulativo.
Então, assim, eu demonstrei inicialmente esse exemplo para mostrar para vocês o que é uma incidência cumulativa. Então, aqui, vou deletar, é um exemplo de cumulatividade, certo? Então, aqui a gente viu o imposto sendo cumulativo. O primeiro R$100 do mesmo sapato, ele está aqui dentro dos 200, vocês concordam? De modo que eu não deveria tributar os 100 anteriores, só aquilo que foi agregado. O mesmo vale para os próximos R$100 que foram agregados, eu não deveria tributar os 100 nem os 200. Mas aqui está incidindo sobre tudo. E por isso esse efeito cascata. Se a gente pudesse apelidar a cumulatividade, a gente pode chamar de efeito cascata. O imposto incidindo sobre ele mesmo várias vezes e assim onerando os nossos amigos aqui que estão em vermelho para chamar a atenção. Tá? Então isso é um exemplo de efeito cumulativo, tá? Cumulatividade. Agora vamos para o exercício da não cumulatividade. Antes, vamos ler o que está escrito na Constituição. O que diz a Constituição aqui, gente? Vejam bem a redação do texto da Constituição. Então, está dizendo, o imposto será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Então, o que foi cobrado antes vai ser descontado da etapa seguinte. Então, vamos lá. Pegando o mesmo exemplo aqui, agora vamos lá. Não cumulatividade. Vamos exercitar a não cumulatividade. Então, aqui, gente, a nota fiscal que vai sair da fábrica, ela vai sair com um valor de R$110. Tá claro por que é 110? 100 é o preço, 10 é o IPI, e ela vai sair essa nota fiscal para a próxima etapa. Tá claro aqui? Sim. Bom, se eu tenho a próxima etapa que eu quero cobrar, eu sou o dono da fábrica, eu quero cobrar R$200, certo? Vamos imaginar que ele vai manter o mesmo preço. Então, ele quer cobrar R$200. Deixa eu colocar aqui. Então, não é esse cálculo aqui que eu fiz, tá? Vou colocar o X aqui para... Então, qual é o cálculo que eu deveria fazer? Se eu quero cobrar R$100, eu tenho R$200, que é o preço de venda, eu tenho que descontar quanto que saiu a nota fiscal. Vocês estão entendendo o cálculo? Repete a pergunta, professor. Olha aqui, eu vendi o primeiro produto a R$100, tributei 10%, dá 110, ok? Sim. O produto saiu dessa fábrica e entrou na segunda, tá? Eu vou botar uma outra cor aqui para a gente diferenciar. E aqui vai ser um verdão escuro. E aqui vai ser uma outra cor para ficar mais... Então, o verde claro aqui é a fábrica número 2, a fábrica que a gente está examinando. Essa fábrica incrementou esse produto, tendo comprado ele por 110, o incremento, ele entende que sustenta a produção, justifica-se cobrar 200. Então, ele quer cobrar 200. Então, os 110 da etapa anterior, que já foi tributado, será descontado dos 200 que ele quer cobrar. Logo, a base de cálculo está aqui, 90. Sendo que o imposto aqui deu 9. Tá claro?
Sim. Agora vamos para a etapa subsequente. Professor, Diga. desculpa interromper, mas ver se eu consigo entender. O valor completo da primeira operação vai ser utilizado. Por que valor completo? Por que que o valor completo? Essa. Sim, 110 foi a nota fiscal que saiu da fábrica e entrou na fábrica subsequente. Foi acrescentado. De 110 para 90 é o incremento, é o valor agregado. E aí, por isso que a gente chama estes impostos de impostos sobre valor agregado. Eu tenho que tributar só o que é novo. O que é novo aqui? Se eu estou vendendo a 200, 100 é o preço anterior, R$10 não é meu, não é, é do governo. O que é novo é 90. Tá claro? Ou não ficou claro? Agora melhorou. Tá, então vamos lá. Então, etapa subsequente, a nota fiscal de saída, agora, vejam, se eu estou vendendo por 200, se eu estou vendendo por 200 e o imposto é 9, então o que eu tenho aqui é 209 da etapa anterior. Se a fábrica quer vender por 300, tá? Logo a diferença é, me ajudem aí agora com os cálculos que complicou. 91. Vamos fazer aqui o cálculo. 300 menos 209 dá 91, que vezes 10% dá 9,10. Tá claro aqui? Sim, tá claro. Agora, na etapa subsequente, ele só acrescentou, botou um incremento lá, vendeu pelo mesmo preço, e agora a gente vai somar a carga tributária que chegou ali para o nosso amigo. 10 mais 18,10 dá 28,10. Conseguem perceber a diferença da carga tributária entre uma... Aqui era 60, cumulatividade, efeito cascata, que a gente não quer, a gente não deseja. Tá aqui. E aqui a gente tem a não cumulatividade descontando aquilo que foi tributado. Agora, vocês esqueçam que eu acabei de explicar, porque eu vou mostrar como é que funciona de verdade. O pessoal já estava fritando a cabeça, já estava enlouquecido com toda a explicação que eu dei, mas o que eu expliquei até agora é para vocês entenderem a mecânica, a lógica, tá? Incidência cumulativa, incidência não cumulativa. Essa é a lógica. O que é acrescentado, o que é incrementado é que deve ser tributado. Imaginem assim uma cebola. Cada casca da cebola que é colocada que deve ser tributada, e não a cebola toda, porque o miolo já foi pago. Então é só a casca que vem em cima, certo? Essa é a lógica da tributação sobre valor agregado, tá? Então, esse meu exemplo que está aqui, então vamos lá. Cumulatividade, efeito cascata, não queremos. Não cumulatividade, essa daqui é não cumulatividade, vou chamar fictícia. Fictícia, por quê? Porque não é assim que é feito no Brasil. Ela é uma não cumulatividade só. Eu fiz aqui só para vocês entenderem a mecânica, tá? Agora vamos para não cumulatividade. Real.
E aí, gente, eu não vou fazer o cálculo de todos, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui calculando. Eu vou fazer só de uma fábrica, tá? Vou fazer o cálculo só dessa fábrica aqui. Vamos pegar o nosso cliente, que é esse aqui vai ficar na cor preta para disfarçar, esse aqui vai ficar na cor preta também, que não nos interessa, tá? Então eu vou calcular o IPI só desse carinha aqui, tá? Vou deletar, ó, isso aqui. Eu vou mostrar para vocês agora a escrituração do IPI. A gente está entrando na contabilidade dessa empresa. A gente está entrando na contabilidade da empresa verdinha, tá? Essa é a nossa cliente. A gente vai fazer a contabilidade só da nossa empresa verdinha, tá? E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona a incidência, a não cumulatividade na prática. Tá? Então, o que a verdinha tem que fazer? Ela tem que ver a nota fiscal que saiu dessa fábrica aqui anterior. Tá? Então, entendo, isso daqui é a nota fiscal. Nota fiscal. Aqui. Essa é a nota fiscal azulzinha aqui, tá? E agora a gente vai fazer a nota fiscal de saída, que vai ficar na cor... vamos lá botar aqui uma cor diferente. Verdinha, tá? Essa aqui é a nota fiscal de saída. Então, a nota fiscal de entrada, que foi emitida pela fábrica anterior, ela vendeu por 200, aplicou a alíquota de 10%, tem 20 de IPI, então deu um valor total de 220, e esse produto entrou nessa fábrica. Esse produto foi incrementado, ele vai ser vendido por 300, multiplicando 10% dá 30, e o total da nota fiscal é 330. Certo? O que a gente vai ter que fazer aqui, meus amigos? Aqui está a contabilidade em laranja, aqui é a contabilidade do IPI. Imaginem o seguinte, entrou essa nota na minha fábrica, eu tenho que registrar que eu tenho o crédito de R$20, certo? E aí, vendi o produto incrementado, aprimorado, melhorado por 300, o IPI que eu devo é 30, certo? Vamos imaginar que essa fábrica comprou mais um sapato, gera mais um crédito de 20 e vendeu mais um sapato e gerou um débito de 30. Resultado, a gente tem aqui R$40 de crédito e a gente tem R$60 de débito. O que a contabilidade, o que os contadores dessa fábrica vão fazer no final do mês? O imposto que vai ser pago pela fábrica é tão somente a diferença entre crédito e débito, que significa quanto que vai ser pago efetivamente de IPI
20. R$20, certo? R$20 de IPI. Isso aqui é o cálculo de não cumulatividade, que a gente poderia fazer na primeira fábrica, a gente poderia fazer na segunda fábrica, a gente poderia fazer também aqui na loja. A loja não vai pagar IPI, mas tem ICMS, tá? Eu poderia fazer esse cálculo em todas, só que, obviamente, a gente não vai perder tempo aqui fazendo esses cálculos, senão a gente vai enlouquecer. E também, para ficar claro aqui, se tem alguém, deixa eu ver se tem alguma cara de apavorado aqui. Se alguém se apavorou com o que eu falei até aqui, deixa eu ver, estamos aqui, turma cheia. Por enquanto ninguém se assustou, ninguém mostrou aqui pânico, mas se vocês fiquem confusos no crédito e débito, não seriam invertidos os valores, calma, Vitor, já vou explicar, tá? Contabilidade é para quem tem coragem. Marina, não é fácil contabilidade, mas assim, para tranquilizar todos aqui, tá? Se vocês se apavoraram com o que eu expliquei até agora, tranquilizando vocês, na nossa disciplina não vai ser cobrado nenhum desses cálculos, tá? Ninguém precisa fazer, ninguém precisa saber fazer esses cálculos, tá? Isso é algo bem avançado, mesmo para contadores e advogados tributaristas, é bem complexo. Por que eu perdi tempo aqui explicando cumulativo, não cumulativo fictício, e agora o cumulativo verdadeiro? Para vocês entenderem a mecânica, entenderem qual é o sentido da norma, tá? Se vocês entenderem a sistemática, a minha missão foi cumprida. Entendi. É complexo, é difícil e serve para diminuir a carga tributária. Beleza, se entendeu isso, perfeito, tá? Não vou cobrar aqui de nenhum de vocês o cálculo disso, nem nas nossas avaliações isso será exigido. Mas é importante entender essa sistemática para que vocês possam compreender assim, o quão é complexo a tributação, e eu vou explicar algumas coisas interessantes agora na sequência para vocês. Vamos lá. Vou explicar agora para o Vitor Hugo, que ele perguntou aqui, fiquei confuso crédito e débito. Não seriam invertidos os valores? Porque para mim o débito é quanto a empresa pagou. Tá, vamos lá, Vitor Hugo, colegas. Deixa eu compartilhar a tela aqui, voltar para lá para... Entenda, Vitor Hugo, amigos, o que eu estou explicando aqui, tá? Quando eu pego a escrituração do IPI, esqueça o crédito na noção de direito civil, tá? Que talvez isso esteja confundindo o Vitor Hugo e possa estar confundindo os colegas que estão aqui acompanhando a aula, tá? Vocês devem estar pensando, o crédito ele deve para quem? Débito ele tem que pagar para quem? Ele tem crédito contra quem? Aqui eu estou falando de escrituração do imposto, e o crédito que eu me refiro aqui é o imposto que já foi pago na etapa subsequente, foi repassado para esse cidadão e ele se apropriou desse crédito. Leia-se, R$20 aqui não foi pago por essa indústria, foi passado adiante. Esse próximo cidadão, que é o verdinho, que a gente está ilustrando aqui, ele tem um crédito em relação ao fisco. É um crédito para ser usado contra o fisco, não tem nada a ver com a relação comercial entre eles, tá? Então, da onde é que veio esses R$20? Da nota fiscal da compra desse sapato da loja, da fábrica. Da onde que surgiu esse débito? É da nota fiscal verdinha aqui que eu estou ilustrando, que o produto foi vendido por 300,
30 é o IPI, total da nota fiscal 330. Certo? Então, 30 é débito de quem? Deste contribuinte aqui, que é a nossa, esse é o nosso cliente, tá? Vou botar maior aqui, vamos só prestar atenção no nosso cliente. Nosso cliente é esse verdinho aqui, grandão. Então, esse cara aqui, ele teve 2 sapatos que ele comprou, que geraram R$40 de crédito contra quem? Contra o fisco. E ele vendeu 2 sapatos que geraram um débito de IPI para ele pagar de 60. Ele vai pagar 60? Não. Como ele tem um crédito de 40, ele vai pagar apenas, então somente R$20. É isso aqui que vai entrar na nota fiscal dele. Botei aqui em negrito e em letra maior para mostrar quanto que essa fábrica vai pagar de IPI, certo? Deixa eu ver aqui, acho que tinha alguma... Obrigado, Márcio. Bem claro. Isso, o David me ajudou ali. O David me explicou. Estava vendo agora as mensagens ali e vi que o David explicou e nos ajudou a entender melhor. Então, eu fiz essa conta fictícia aqui só para vocês entenderem o porquê de tributar só o valor agregado. Só que no Brasil, ao invés de se descontar o que foi pago e tributar o valor agregado, na visão do legislador seria muito complexo fazer isso aqui, ficar em nota a nota, documento por documento descontando, que decidiu fazer essa escrituração aqui. Então, o contribuinte, ele não precisa ficar pegando a nota anterior, diminuindo para a nota subsequente, ele simplesmente joga o quanto tem de imposto nessa nota na sua contabilidade e joga o quanto tem de imposto nessa nota para a sua contabilidade. O saldo é o que vai ser pago, é o que vai ser recolhido. Tá? Deixa eu ver. Cadê o David? Como isso funciona em uma empresa multinacional? O Felipe perguntou como funciona numa multinacional que fabrica diversos modelos de sapatos com valores diferentes, prováveis alíquotas de IPI distintas. Deve ser um tanto complicado. Sem dúvida, Felipe. Isso daqui é para doido. Se você pegar uma fábrica que produz não só sapato, imagine que a gente está falando aqui de uma fábrica, sei lá, de materiais de construção, de equipamentos de construção. E aí ele faz furadeira, faz martelo eletrônico, faz parafusadeira, faz roçadeira. Peguem aí uma Steel aqui. Agora me veio o Steel aqui, está aqui no Vale dos Sinos. Imagine uma fábrica da Steel, que fabrica vários produtos, cada um com uma alíquota diferente. E aqui eu fiz uma continha bonita, né? A minha continha era bonita, assim, ó, era valor redondo, alíquota única, os valores sempre bonitinhos, encaixavam aqui, quando, na verdade, isso daqui é insano. O quanto que entra de produto para dentro de uma fábrica, com valores dos mais variados, vocês não fazem ideia. E aí, eu tenho que ter o controle do que entra. Então, eu tenho que... Diga. Pode falar. Para detalhar os créditos, como é que eles se originam? Os créditos, como é que eles surgiram? Isso, tem o débito. O crédito, tem ele os créditos. Isso. O crédito surge das compras. Essa fábrica que é a verdinha, que é a nossa cliente, voltando, né? Concentrem-se na nossa cliente, esqueçam o resto. A gente está cuidando da nossa cliente. A nossa cliente comprou o quê nessa minha contabilidade fictícia? Ela comprou 2 sapatos. De onde é que surgiram o crédito? Da primeira compra, que é 20. Aonde é que está esse 20? Está aqui, ó. Olhem aqui, ó. É esse 20 que... Deixa eu botar uma cor aqui.
Onde é que veio os 20 de crédito? Dessa nota fiscal aqui, minha gente. Essa nota tem 20, entrou o crédito aqui. Ela comprou, vamos ver se eu consigo deixar mais visível ainda. Vou pegar aqui. Tem duas notas fiscais agora. Vamos ver se vai ficar fácil de ver. Então, eu tenho essas duas notas fiscais. Aqui saiu o primeiro 20 e aqui saiu o segundo 20. Ó. Estão vendo de onde é que saiu? Essa fábrica aqui, que eu vou colocar na mesma cor ali, azul. Ó, essa fábrica aqui vendeu 2 produtos, 2 notas fiscais, que tinha 20 de IPI na primeira, 20 na segunda. Tá aqui, ó, 20, 20. Daqui que veio o crédito. Essa daqui vendeu 2 vezes, aí eu não vou fazer aqui para não bagunçar mais, mas são 2 notas fiscais. Onde é que veio o débito? Tá aqui, ó, R$30. Que veio parar aqui. Ela vendeu de novo, veio parar aqui, fechou o mês. Para simplificar a minha explicação, fechou o mês e ela terminou a sua contabilidade. Então, o que ela tem que fazer? Somar crédito, somar débito e pagar só a diferença. Certo? Agora, entendam, meus amigos, entendam aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês. Tem uma lei federal que dispõe que na nota fiscal deve ter a carga tributária dos produtos. Vocês já viram isso na nota fiscal? Já repararam? Toda nota fiscal de todo produto que a gente consome tem que ter a carga tributária do que a gente está consumindo. Como é que o vendedor vai saber qual é a carga tributária incidente naquele produto? É impossível na sistemática vigente no Brasil. É impossível. Não tem como fazer. O que dá para fazer? É um cálculo aproximado. Então, vocês vão ver sempre. Isso, Thiago, muito obrigado. É essa lei, a Lei 12.741. Essa lei dispõe que toda nota fiscal deve ter a carga tributária estampada para a gente ter noção de quanto a gente está pagando de imposto. Certo? Qual é o problema? É que quando a gente está vendo aqui, e eu vou voltar a reproduzir a nossa cliente lá, né? Vejam aqui. Como é que eu vou saber quanto que esses carinhas estão pagando de imposto, aqui os que estão em vermelho, se eu não sei a contabilidade, essa escrituração aqui, que nós fizemos da 1, da 3, da 2 e da 1. Só eu calculando e vendo o que efetivamente foi pago, que eu vou poder chegar na carga tributária total. O que é uma incógnita. Eu não tenho como saber. Vou botar aqui para poder ficar. Eu não tenho como saber quanto esses carinhas aqui, esses consumidores pagaram, porque eu tenho que entrar na contabilidade dessa indústria para saber o que efetivamente ela tem de crédito, o que ela tem de débito e o quanto ela pagou de IPI. Para fazer uma proporção e dizer que naquele produto tem, dos 20 que ela pagou no mês, na verdade, não tem dentro do produto 20. Tem, se a gente fosse fazer um rateio aqui, seria 10 para cada sapato. Certo? E não 30 como foi destacado na nota fiscal. Então, o que aparece na nota fiscal, é isso que eu queria deixar claro para vocês. O que aparece na nota fiscal é o valor do débito. Quando a gente mostra na nota fiscal o que o vendedor está vendendo, é uma parte da conta, é o débito. Para eu saber o que ele pagou no mês, eu tenho que descontar do que ele comprou. Aí eu vou chegar no imposto que ele pagou. Certo? Então, por isso que não dá para a gente fazer no Brasil, com esse sistema que nós temos,
esse cálculo da carga tributária. E se vocês olharem lá na nota fiscal, o que vão encontrar lá? Valor aproximado da carga tributária. O estabelecimento toma o cuidado de fazer isso, registro do valor aproximado da carga tributária. Por que o valor aproximado? Porque não é possível afirmar o valor certo, uma aproximação, um cálculo genérico. Quando que nos outros países, vamos pegar por exemplo os Estados Unidos, nos Estados Unidos não é imposto sobre valor agregado, é imposto sobre venda, é diferente do que a gente está estudando aqui. De modo que, quando a gente vai num estabelecimento nos Estados Unidos, a gente vê o produto sem imposto na gôndola, e a gente vai no caixa, e no caixa é acrescentado o imposto. Aí a gente vê a nota, então isso aqui que foi pago de imposto sobre vendas. No Brasil a gente não tem como saber, é impossível saber qual é o imposto, porque além do IPI tem mais os outros 3 que eu já mencionei aqui para vocês. Tá claro isso aqui, gente? Professor, Diga. ali que eu mandei no chat, como é que fica a carga tributária do consumidor final ali, que a gente tinha dado exemplo, se fosse cumulativo? Como eu disse, Vitor Hugo, o cálculo da carga tributária, olha aqui, é uma incógnita. Eu não tenho como fazer, porque para eu saber o quanto tem de imposto aqui nos 370, eu teria que abrir a contabilidade do 2, abrir a contabilidade do 1 e ver com a contabilidade do 3. Abrindo essas contabilidades, eu consigo ver quanto que tem de imposto em cada um e estimar quanto que nós pagamos aqui. Sem fazer isso, eu não tenho como dizer. Entendi. É que realmente é confuso. Mas assim, vamos lá. Eu não sei se era essa a tua pergunta. Não tenho como dizer, tá? Não tenho como dizer sem que eu abra a contabilidade de cada um deles para precisar quanto que foi a incidência da carga tributária. Agora, não sei se isso também era a tua dúvida, mas aí eu vou aproveitar o gancho para explicar aqui. Como é que eu sei que isto aqui é melhor do que isso? Aqui é a carga tributária com cumulatividade, efeito cascata, tá? E desconsidere o valor final, tá? Isso aqui é só fictício. Mas aqui a gente simulou a incidência com uma carga de 60. E por que eu posso afirmar que aqui a carga tributária vai ser menor do que 60? Isso eu posso afirmar. Se numa simulação cumulativa dava 60 a carga tributária total, por que aqui eu posso afirmar que vai ser menos do que 60? É uma pergunta. Porque se é não cumulativo, me parece pelo próprio nome, assim, mesmo que não se saiba o valor, seria um contrassenso. Se você gera desconto, aqui, que a gente vai chamar aqui, o desconto é o crédito, tá? Se você gera desconto daquilo que... Se o cara não tivesse esse desconto, ele teria que pagar 60 no final do mês, correto? Como gerou o desconto, ele não vai pagar 60, ele vai pagar 20. Se gerou esse desconto, naturalmente a carga tributária desta fábrica, isoladamente, ela é mais baixa. Concordam? Sim ou não? Sim. Tá, então tá. É importante aqui entender. Deixa eu ver. Tinha uma... Isso, o Thiago simplificou ali. Quando eu falo de um tributo não cumulativo, gera crédito, ele tem crédito para bater. Quando ele é cumulativo, não tem crédito. Tá? Então, no caso de PIS, não quero complicar aqui a aula de hoje, tá? Mas só para ilustrar, PIS e COFINS tem as duas versões.
a versão cumulativa e a versão não cumulativa, tá? Mas a mecânica é a mesma. PIS, COFINS, IPI e ICMS. Os 4 têm a mesma mecânica, crédito e débito, e se paga só sobre a diferença. Mas a minha pergunta era, como é que eu posso afirmar, eu estou afirmando aqui, a carga tributária final é menor. Estou afirmando, é menor do que 60 que eu simulei. Da onde que eu tirei essa afirmação? Por que eu estou assegurando que é menor? Porque a última indústria ela pagou menos IPI, então ela vai repassar menos para a próxima venda, para o lojista, por exemplo. Teu som veio ruim, Thiago, mas eu acho que eu entendi o que você falou. O desconto que é dado, então esse desconto aqui, que é o crédito, esse desconto que é dado, ele diminui o imposto que é pago em cada etapa, que por sua vez é repassado para o preço do produto, que por sua vez vai fazer com que chegue ao consumidor um produto mais barato, tá? Então, é por isso que a carga tributária vai ser menor. Mas alguns podem estar pensando agora, mas professor, o que me garante que essa fábrica aqui, a fabriquinha verde, ela está pagando 20 e não 60? O que me garante que ela repassou isso para o preço e não embolsou essa diferença? Como é que a gente pode assegurar que o quanto ela economizou foi repassado no preço e aí no final teve um produto mais barato para os nossos amigos aqui e não ficou com ela a diferença? Vamos ver agora, nível Jedi. Me parece que se ela tivesse repassado, ela teria um débito maior de IPI. Se ela tivesse repassado... Se ela tivesse repassado o valor maior, aumentaria o valor do produto e aí ela teria um débito maior. Não é por aí, Thiago. A lógica é a seguinte. Tá? Se a minha carga no cumulativo era 60, tá? E eu tive um mecanismo que me reduziu para 20, certo? Agora eu estou pagando ao invés de 60, 20, que é mais barato, tá? Logo, o custo para vender esse produto vai ser menor. Eu, como empresário, posso tomar 2 decisões. Eu posso baixar o preço do meu produto, ou eu posso manter o preço e ficar com a diferença, certo? E não há nenhuma regra que me impeça de fazer isso. Eu posso fazer as 2 coisas. Ou eu baixo o preço do meu produto, ou eu mantenho o preço igual e fico com essa diferença, eu embolso o imposto que foi reduzido, certo? Por que eu estou sentenciando que na grande maioria dos casos esta redução é repassada? Porque assim ela vende mais. Perfeito. Imaginem uma fábrica, um produto que... Sapato, a gente estava usando sapato, né? Só aqui em Novo Hamburgo, quantas fábricas de sapato tem? Se a gente extrapolar Brasil, quantas fábricas tem no Brasil? Se a gente extrapolar mais ainda, quantas fábricas tem no exterior? E os produtos que vêm importados do exterior. Então, pare e pense. O vendedor de sapato ele não está brigando por centavos, e cada centavo que ele consegue reduzir no preço, ele torna o preço dele melhor e logo ele pode vender mais. Se a gente está falando de algo que é extremamente comparável, assim, e que pode ser
substituído por um outro, né? Agora, quando a gente fala de produtos que naquele segmento tem concentração, seja por um monopólio, seja por um oligopólio, aquele formador de preço ele não tem interesse, não tem incentivo para reduzir o preço. Logo, nestes mercados, qualquer redução de tributo não é repassada para o consumidor final. E aí eu invoco a saudosa não porque morreu, tá viva ainda, mas porque eu tenho saudade dos discursos da Dilma. Tenho saudade dos discursos dela. E aí, logo que ela saiu da presidência, fizeram uma entrevista com a Dilma e perguntavam para ela, né, presidenta, tem que falar, né, presidenta, do que você mais se arrepende dos seus 2 mandatos? E aí eu estava curioso para ver o que ela ia dizer, né? Poxa, onde é que errou? Quais foram os grandes equívocos? E ela, o que eu mais me arrependo foram os incentivos que eu dei, os incentivos fiscais, e que não reduziram o preço do consumidor e que não ajudaram a economia. Aí eu pergunto para vocês, né? Todos temos saudades. Mas dá para matar a saudade no YouTube, né? Quando vocês quiserem, lá, bota lá a mandioca. Tem cada uma sensacional. O estocar vento é bárbaro. Tem várias delas ali que são insuperadas. Mas o milho... tem a mulher Sapiens também. Bom, o que ela disse e que num ponto ela tem razão, realmente os incentivos que a gestão dela concedeu, a figura oculta, o David lembrou também, atrás de toda criança tem uma figura oculta, e essa figura é um cachorro. Nossa, gente, olha, o Brasil é um país abençoado. Como é que a gente tinha na pilota da nação uma senhorinha dessa? Mas enfim, vamos lá. O Thiago está rindo ali, eu estou com vontade de rir também, mas eu estou me contendo. E assim, pegando assim o gancho no que ela falou e que nos ajuda a entender, né? Exatamente qualquer tipo de tributação, quando você concede algum tipo de incentivo para setores que não têm concorrência, é um convite para o sujeito dizer, vai reduzir, então tá, vou botar aqui no meu bolso. O consumidor não tem outra opção, ele vai comprar energia da onde? Se não é a fornecedora que tem na sua região. Ele vai comprar telefone da onde? Se só tem 13 e uma porcaria pior que a outra. Concedeu incentivo para petrolífera. Quantas petrolíferas tem no Brasil? Então vejam, quando eu tenho segmentos, mercados relevantes que eu estou examinando, que só tem um produtor ou 2, a tendência é que qualquer tipo, ele não seja sensível ao preço, logo ele vai manter o preço, ainda que haja a redução da tributação. Sim, isso tem toda a razão, Marina. A Marina fala que falta transparência quanto a essas informações ao consumidor. Total, não tem transparência nenhuma. Mas vou fazer a defesa da fábrica do vendedor. Pensa só o seguinte, Marina, tu é a dona da Tele, existe? Não sei se existe, não sei qual é a Schutz, sei lá. Imagina que tu é a dona dessa loja de sapato. O que você tem de informação, Marina? Você é a dona dessa loja. Tu tem que informação? Quanto que tu comprou, o valor que tu comprou e quanto que tu está vendendo, certo? Só tem essas duas informações, quanto tu comprou e quanto tu vendeu.
Tem como saber quanto foi o couro lá do sujeito que trabalhou no curtume? Tem como você saber quanto foi a borracha lá no seringal? Tem como saber quanto foi a tinta utilizada lá na fábrica de tinta? Não tem como a loja saber a incidência dessa tributação. Logo, o máximo que ela pode fazer é dizer a carga aproximada ali daquela pontinha. E quando ela disser a carga aproximada daquela pontinha, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar contando um pedaço da história. Então imagina aqui, você é essa loja aqui. Então a Marina está aqui, ó. A Marina é essa loja roxinha. O que ela vai contar? Ela vai saber quanto que entrou esse sapato, e a nota foi de 330, essa nota fiscal que entrou, e ela está sabendo quanto que está vendendo, 370. E esses R$40 de diferença aqui é a vantagem da loja, certo? Quanto que teve de IPI aqui? Quanto que teve aqui? Não tenho a menor ideia. O comerciante aqui não tem a menor ideia do que sobrecarregou esse preço, certo? Então, o que seria o ideal, né? Que a gente simplificasse tudo isso daqui para facilitar a vida e, como a Marina disse, fosse transparente para o consumidor o quanto ele está pagando, né? Só que a gente paga imposto pra caramba, a gente não consegue nem ver, não tem nem como dimensionar isso, de tão doido que é esse cálculo de apuração, certo? Bom, não sei se o pessoal aqui conseguiu acompanhar, não sei se vocês ficaram, entenderam a sistemática do cálculo não cumulativo. E eu, para finalizar aqui, antes da gente fazer um intervalo, né, a gente faz um intervalinho de 10 minutos só, o que é importante que vocês entendam aqui, meus amigos? Essa não cumulatividade que está aqui, ela, no papel, assim, no meu desenho, todo bonitinho, com números redondos, e ele vai crescendo, e aí, na medida que vai crescendo, tem valor agregado, e daí eu sei mais ou menos que foi reduzida a carga tributária. Nesse cenário ideal aqui, tudo funciona, tá tudo muito lindo. Agora vamos fazer só uma simulação para vocês verem a bagunça. Vamos pegar agora e fazer a não cumulatividade na exportação. Ó, essa fábrica aqui, agora eu vou calcular. Essa fábrica aqui, a verde, ela vende para o exterior. E a gente aprendeu, né? Tá escrito aqui, ó. Olha só o que está escrito aqui. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. É uma imunidade, não pode tributar. Logo, não tem IPI na exportação. Então, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Aqui não tem IPI, então a nota fiscal de venda para o exterior é 300, não tem IPI. E na contabilidade, esse nosso amigo aqui vai ter 0 de débito, 0 de débito. Quanto é que é o imposto a pagar? Se ele não tem nada de débito, mas tem crédito, esse crédito não foi utilizado, correto? Logo, ele não vai pagar nada no fim do mês. Tá claro até aqui? Pergunta para ver se vocês estão acompanhando e vocês estão entendendo. Nesta minha simulação, a fábrica verde, que exporta sapato, vendeu o sapato sem IPI e que não teve nada de débito, logo não teve nada a pagar no fim do mês. Ela se deu bem ou ela se deu mal?
Ela se deu mal Por quê? por causa do crédito, E por que que é ruim ficar com crédito? porque isso vai ser não é Não é? O Thiago tá explicando aqui. Bem, pode compensar com outros tributos federais. Isso é bem recente. O Thiago lembrou, e é verdade, pode compensar com outros tributos federais. Isso é bem recente, porque até pouco tempo só podia compensar IPI com IPI. Aí depois se ampliou a possibilidade de compensação com outros tributos. E mais recentemente se admitiu compensar com as contribuições previdenciárias, as contribuições para a Previdência, porque a Seguridade Social é um outro orçamento do Estado, da União, no caso, né? E não se admitia a compensação das contribuições previdenciárias com os impostos e tributos como o IPI. Atualmente já é possível fazer essa compensação, chamada compensação cruzada. Tá? Então, isso é um alívio, sim. Mas o ponto aqui, isolando só o IPI, desconsiderando que essa empresa tem outros impostos para pagar, tá? Vai ter que pagar o valor cheio, não apenas a diferença. Quase isso, Marina. Tu chegou bem perto no raciocínio. O que acontece? Por que a não cumulatividade é uma vantagem para o consumidor? Para o consumidor, o último lá da ponta. Se eu não tributo em efeito cascata e é tributado só a diferença, o que foi agregado, a carga tributária para o consumidor tende a ser menor. Até aí todo mundo entendeu. Mas quando eu tenho uma ponta, uma etapa desonerada, o que acontece com a carga que veio para cá? Ela veio vindo como uma onda. Imagina que é uma onda, ela vem vindo e ao invés da onda passar por mim, ela bateu em mim e ficou. Então, todo o efeito da tributação, ele veio e bateu nessa fábrica. Essa fábrica ficou com tudo e ela não tem para quem jogar para frente. Logo, o peso da tributação morreu nela. E quando morre nela, é muito ruim para ela. Porque aquele custo, não dá para pegar os R$40 aqui, eu não posso pegar R$40 e usar para comprar, para pagar meu funcionário. Não é dinheiro isso. Isso daqui é crédito escritural, é só contábil. Então, esses R$40 que eu tenho, eu não posso ir na loja e gastar R$40. Eu não posso pegar e pagar a minha conta de luz com R$40. Eu fiquei com R$40 morto aqui. Estão entendendo? Tá claro, Sim, gente? Bueno, então eu mostrei aqui um exemplo de distorção, um exemplo. A gente pode pegar vários outros. Se a gente pegar a ponta, quando é desonerada a produção, alíquota zero de produtos que são agrícolas, enfim, da indústria primária. Quando eu desonero ali a primeira etapa, eu estou onerando as subsequentes. Em tese, o sujeito ele não pagou ali, mas o próximo começa a se ferrar, porque ele compra um produto sem nenhum crédito, logo o débito dele vai ser maior, certo? Então, para entender as discussões que gravitam em torno da tributação dos não cumulativos, é importante entender essa mecânica. Eu espero que tenha ficado claro até aqui. A gente vai fazer um intervalinho, 10 minutos, 8h47 no meu relógio, 8h47, 8h57 a gente retoma aqui, pode ser? Pode, até. Então eu vou parar a gravação, como eu disse, para não ficar pesado. Eu paro a gravação aqui e depois a gente retoma depois do intervalo com uma outra gravação.